Então, primeiro vamos fazer um exercício aqui sobre crescimento, decrescimento e pontos críticos. Então, seja a função f de x igual a x ao cubo menos 3x quadrado menos 9x mais 5, e aí queremos encontrar o seguinte: os pontos críticos de f de x, os intervalos onde f de x é crescente e decrescente, e queremos classificar os pontos críticos como máximo ou mínimo local usando o teste da primeira derivada. Então, primeiro, vamos calcular a primeira derivada da nossa função. Então, calculando a derivada, você vai ter que o f' de x vai ser igual à derivada do x ao cubo menos a derivada do 3x quadrado menos a derivada do 9x mais a derivada do 5. Então, eu só separei as derivadas aí de cada componente usando a linearidade da derivada, e aí isso daí vai dar 3x quadrado menos 6x menos 9. E aí, para encontrar os pontos críticos, iremos resolver f' de x igual a zero. Primeiro, vocês têm alguma dúvida sobre como chegou na derivada aqui? Não, né? Fiquei tranquilo. Então, iremos igualar isso daqui a zero para encontrar os pontos críticos. Então, nós vamos ter 3x quadrado menos 6x menos 9 igual a zero. E aí a gente consegue simplificar essa equação aqui dividindo por 3, obtendo x quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. E aí a gente resolve a equação usando a fórmula de Bhaskara. Então, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde no nosso caso o a é igual a 1, o b é igual a menos 2 e o c é igual a menos 3. Então, isso vai nos dar que o x é igual a 2 mais ou menos raiz de 4 mais 12 sobre 2, é igual a 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2, que é igual a 2 mais ou menos 4 sobre 2. Então, assim, temos que o x pode ser 2 mais 4 sobre 2, que é igual a 3, ou 2 menos 4 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, nós achamos dois valores de x que zera a nossa derivada. Então, se você substituir o x igual por 3, ou então o x por menos 1, no f' de x, você vai obter zero. Então, isso significa que esses pontos aqui são os nossos pontos críticos. Então, logo, os pontos críticos são x igual a menos 1 e x igual a 3. Então, observe que esses pontos críticos aqui, ele vai dividir, né, a nossa reta, a reta dos números reais, em três intervalos. Lembra que eu falei, né, que é você como se tivesse a reta lá, e aí você vai fazer duas fatias, você vai cortar, você vai fazer dois cortes, né, um corte no menos 1 e um corte no 3. E aí você vai ficar com 3 intervalos. Então, você vai ter um intervalo que vai do menos infinito até o menos 1, do menos 1 até o 3 e do 3 até o infinito. E aí a gente vai descobrir se a nossa derivada ela é positiva ou negativa em cada um desses intervalos. Então, a gente vai testar o f' de x em cada intervalo. Então, você pode escolher qualquer número em cada um desses intervalos e substituir no lugar do x aqui para ver se é positivo ou negativo. Então, por exemplo, a gente pode pegar o x igual a menos 2 no intervalo de menos infinito até menos 1. E aí a gente substitui o x aqui por menos 2, e aí a gente calcula o f' de menos 2.
E aí, fazendo as contas, nós obtemos 15, que é maior do que zero. Então, a gente já sabe que a derivada nesse intervalo daqui é maior do que zero. O que significa? Significa que se a derivada é maior do que zero, então a função original f ela é crescente. Então, no intervalo de menos infinito até menos 1, a nossa função original f de x ela é crescente, já que a derivada nesse intervalo ela é positiva. Então, a função ela é crescente no intervalo de menos infinito até menos 1. Agora vamos pegar o intervalo de menos 3 até 3. Então, para isso a gente pode escolher o zero, já que o intervalo contém o zero normalmente facilita muitas contas. Então, vamos escolher o zero, no intervalo de menos 1 até 3, e aí calculamos o f' de zero. Então, o f' de zero, fazendo as contas, substituindo e fazendo as contas, vai ser igual a menos 9. E menos 9, ele é menor do que zero. Então, como a derivada ela é menor do que zero nesse intervalo daqui, então a nossa função original, o f de x, ela é decrescente nesse intervalo. Agora ficamos com o intervalo de 3 a infinito, e aí para isso eu vou escolher o 4, por exemplo. Então, para x igual a 4, ou melhor, escolhemos o x igual a 4 no intervalo de 3 a infinito. E aí agora vamos substituir o 4 no f' de x. Vamos calcular o f' de 4. E aí calculando o f' de 4, iremos obter 15, que é maior do que zero. Então, como a derivada ela é maior do que zero no intervalo de 3 a mais infinito, significa que nesse intervalo daqui a função ela vai ser crescente. Nossa função original vai ser crescente. E não confunda, eu não estou falando que a derivada vai ser crescente. Se a derivada é positiva, então a função que eu derivei, o f de x original, que é crescente. Então a função é crescente no intervalo de 3 a mais infinito. Beleza. Então a gente já conseguiu descobrir aonde a função ela é crescente e ela é decrescente. Então se eu, por exemplo, se eu desenhasse aqui um pequeno esboço aqui, botar aqui menos 1 e 3, eu já sei que antes do menos 1, aqui, a função ela é crescente, daqui até aqui ela é decrescente e daqui em diante ela é crescente. Então, ela poderia muito bem fazer uma coisa mais ou menos assim, ó, ela cresce, aí chega aqui no menos 1, ela decresce, chega aqui no 3, ela volta a crescer de novo. Então, a função ela é uma coisa desse tipo assim. Então, você já consegue ter uma noção mais ou menos como é que é o gráfico da função. Você sabe onde é que ela cresce e onde é que ela decresce. Então, agora, o próximo passo vai ser classificar os pontos críticos. Então, o que é classificar os pontos críticos? É verificar se eles são pontos de máximo, de mínimo local ou nenhum deles. Então, vamos pegar primeiro o x igual a menos 1. Então, em x igual a menos 1, o f' de x ele muda de positivo para negativo. Isso indica o máximo local. Então, a função era crescente e no menos 1 passou a ser decrescente. Então, nesse menos 1, ela atingiu o máximo local. Agora, já no x igual a 3, a função, a derivada, ela muda de negativa para positiva. Ou seja, a nossa função original, ela estava sendo decrescente e aí ela mudou para crescente. Então, no 3, no x igual a 3, ele atingiu um mínimo local, porque ela estava descendo e aí justamente no 3 ela começou a subir. Então, no 3 ela atingiu um mínimo local. Tranquilo? Determine os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão da nossa função f de x. Então, o primeiro passo é você calcular... Na verdade, essa mesma função do nosso exercício anterior. E nós já calculamos a primeira derivada. Então, agora o próximo passo vai ser calcular a segunda derivada.
Então a gente já sabe o valor de f' de x, que nós calculamos no exercício anterior. Então vamos agora derivar a primeira derivada para poder encontrar a segunda derivada. Então o f duas linhas de x vai ser igual à derivada de 3x² menos 6x menos 9. Isso vai dar 6x menos 6. Tranquilo, né? E aí, para encontrar os pontos de inflexão, nós resolvemos f duas linhas de x igual a zero. Ou seja, temos que igualar isso daqui a zero, que é a segunda derivada. Então, fazemos 6x menos 6 igual a zero. Isso dá que o x tem que ser igual a 1. Então, o ponto x igual a 1 é um candidato a ser um ponto de inflexão. Então, agora nós vamos... O x igual a 1, ele vai dividir a reta em dois intervalos, que vai ser de menos infinito até 1 e de 1 até mais infinito. Então, a gente vai testar o valor de f duas linhas de x nesses intervalos. Então, para o intervalo de menos infinito até 1, podemos escolher o x igual a zero. E aí calculamos o f duas linhas de zero, obtendo menos 6. Então, a segunda derivada ela é negativa nesse intervalo daqui. Então, quando a segunda derivada ela é negativa, significa que a concavidade ela é voltada para baixo. Agora, para o intervalo de 1 até mais infinito, podemos escolher o x igual a 2. E aí calculamos o f duas linhas de 2 para poder verificar o sinal. E obtemos 6, que é maior do que zero. Então, como a segunda derivada ela é positiva nesse intervalo daqui, então a concavidade nesse intervalo ela é voltada para cima. Então a gente já sabe que a concavidade ela mudou de para baixo para cima exatamente no x igual a 1. Então vamos calcular o f de 1 para saber exatamente no ponto do gráfico que essa mudança de concavidade acontece. Então, vamos calcular o f de 1. Então, substituindo o x por 1 na nossa função original, obtemos que o f de 1 é igual a menos 6. Logo, o ponto de inflexão é no ponto 1 menos 6. Beleza. Então vamos agora para um outro exercício onde a gente vai utilizar a regra de L'Hopital. Vocês têm alguma dúvida no exercício anterior? Calcule o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Então primeiro a gente tenta ver se dá para poder fazer a avaliação do limite diretamente. E aí ficaremos com seno de zero sobre zero, que é igual a zero sobre zero. Então isso aí nos dá uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então nesse caso a gente consegue utilizar a regra de L'Hopital. Então pela regra de L'Hopital, se esse limite ele é uma indeterminação do tipo zero sobre zero, então o limite de f de x sobre g de x vai ser igual ao limite do f' de x sobre o g' de x, caso o limite exista. No nosso caso, temos que o f de x é o seno de x e o g de x é x. E a gente calcula as derivadas. Temos que o f' de x é igual a cosseno de x e o g' de x é igual a 1. Então, sendo assim, o limite se torna o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual ao limite quando x tende a zero de cosseno de x sobre 1.
isso é igual a cosseno de zero, que é igual a 1. Então, conseguimos calcular o nosso limite. Então, podemos utilizar o L'Hopital tanto quando tivermos algo do tipo 0 sobre 0, como no caso onde a gente tem infinito sobre infinito. Agora vamos para um caso de calcular uma integral indefinida. Queremos calcular essa integral indefinida, então basicamente é encontrar uma função cuja a derivada é igual a essa que está aqui. Então, usando a propriedade de linearidade da integral, a gente pode separar, né, essa integral aqui de somas com a soma das integrais. Então, isso aí vai ser igual a integral a nossa integral original vai ser a integral do 3x² mais a integral do 2x menos a integral do 1. E aí calculamos para cada termo separadamente. Então, vamos ter que a integral do 3x² dx, isso vai ser igual a 3 vezes a integral do x², que é igual a 3 vezes o x² sobre 3, que é igual a x². Então, lembrando que o que a gente faz, a gente soma 1 aqui no expoente, aí ficou 3, e divide o resultado aqui de cima pelo expoente novo. Então, ficou x² sobre 3, mas aí esse 3 corta com esse 3 que já existia, ficando somente o x². Agora vamos para a integral de 2x. Então, você vai ter a integral de 2x dx é igual a 2 vezes a integral de x, e a integral de x é igual a x² sobre 2. E aí, novamente, já tínhamos um 2 aqui, que vai cortar com esse 2, ficando somente o x². E, finalmente, a integral de 1 é x, já que a derivada do x é igual a 1. Alguma dúvida nisso aqui? Então, agora é só juntar tudo. Então, a integral de 3x² mais 2x menos 1 dx é igual a x² mais x² menos x, mais a nossa constante de integração c, que sempre tem que somar. Quando você calcula uma integral indefinida, você tem que somar uma constante aqui, porque você poderia ter qualquer número aqui. Então, na verdade, essa integral daqui é uma família de funções aqui que pode variar com esse c. E agora vamos fazer um exercício de uma integral definida. Vamos calcular uma área. Calcule a área sob a curva f de x igual a x² mais 1 no intervalo de 0 até 2. Então, queremos calcular essa área daqui. Então, esse aqui é o gráfico da minha função x² mais 1. E aí queremos o gráfico, queremos a área da parte que vai do x igual a 0 até o x igual a 2. Então, a gente sabe que a área sob a curva é dada pela integral definida. Nesse caso, vai ser a integral de 0 até 2 da nossa função x² mais 1. Então, o primeiro passo é a gente encontrar a antiderivada ou a primitiva dessa função daqui, ó, que seria nada mais do que a integral indefinida. Então, temos que a integral de x² mais 1 dx é igual a integral do x² dx mais a integral do 1 dx, que é igual a x² sobre 3 mais x, mais a nossa constante de integração c. Tranquilo até aí? Então, agora que a gente conhece a nossa primitiva, nossa antiderivada, vamos avaliar a integral definida. Então, a integral de 0 até 2 de x² mais 1 de x é igual, aí você coloca aí a nossa primitiva entre colchete e bota aí nessa parte de fora aqui o limite de integração. Observe que aqui, ó, eu não coloquei o c, porque aqui você pode botar qualquer c que você quisesse. Você poderia escolher um valor de c para colocar aqui. E aí, para facilitar, a gente escolhe o c igual a 0. Então, qualquer valor de c aqui iria servir.
qualquer valor de C aqui. Mas aí, para facilitar as contas, você escolhe o C igual a zero, ficando somente com essa parte daqui. Então, a gente substitui os limites. Então, a gente vai pegar primeiro substituir aqui no lugar do x, vamos colocar o 2, aí depois menos, e substituímos o x pelo zero. Então, isso vai ficar 2 ao cubo sobre 3 mais 2, menos 0 ao cubo sobre 3 mais 0. Isso aí dá 8 sobre 3 mais 2, menos 0, que é igual a 8 sobre 3, mais 6 sobre 3, que é igual a 14 sobre 3. Então, esse é o resultado da nossa integral. Oi? É porque como eu tinha aqui uma fração, eu queria juntar, aí eu tirei o MMC aqui, né? Botei aqui observe que, quanto é que é 6 sobre 3? 2. Então, eu só substituir o 2 por 6 sobre 3 para poder conseguir juntar aqui, para ficar com o mesmo denominador. Então, esse é o resultado da nossa integral. A integral, ele pode não ser bem o resultado de uma área específica, ele pode ser a diferença de áreas, caso o gráfico ele também passe por debaixo do eixo x. Mas, como no nosso caso, a nossa função, ela é sempre positiva no intervalo de 0 até 2, na verdade, em qualquer intervalo, a área é positiva, o que está correto. Então, tipo assim, de fato, o número que a gente encontrou, ele corresponde a essa área daqui. O que eu quis dizer ali, né? Se eu tivesse, por exemplo, algo desse tipo assim, ó, sei lá, uma coisa assim, por exemplo, e fosse essa região aqui, isso aqui, mais isso daqui, e o resultado desse 14 sobre 6, então, na verdade, o 14 sobre 6 seria o resultado dessa área menos essa área. Mas aí, como a função ela é sempre positiva, a nossa função específica aqui, nesse intervalo, então, de fato, o valor que nós encontramos é exatamente essa área daqui. Vocês entenderam esse raciocínio? Alguém tem alguma dúvida?